Numa conjuntura marcada por 4 anos de conflito contínuo, a Rússia prepara-se para sua celebração nacional mais significativa, o Dia da Vitória, a 9 de maio, sob medidas de segurança sem precedentes que expõem a vulnerabilidade da capital, Moscovo. O governo russo implementou um bloqueio quase total às comunicações, incluindo o encerramento do acesso à internet móvel e de serviços de mensagens em toda a cidade, para além de restrições em aeroportos e caixas multibanco. Centenas de sistemas de defesa aérea foram retirados das linhas da frente na Ucrânia e reposicionados em redor de Moscovo para proteger o desfile na Praça Vermelha. Este cenário de alerta máximo ocorre após um drone ucraniano ter atingido um edifício residencial de prestígio na rua Mosfilmovskaya, a poucos quilômetros do Kremlin, quebrando a narrativa de invulnerabilidade da capital russa. Em resposta à situação, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou durante a cimeira da Comunidade Política Europeia na Armênia que a ausência de blindados pesados no desfile deste ano é um sinal claro de que a Rússia não pode arriscar o seu equipamento e teme a presença de drones sobre o centro do poder. No campo diplomático, a tensão atingiu um ponto crítico após a Ucrânia ter proposto um cessar-fogo unilateral com início a 5 de maio, oferecendo a Moscovo a oportunidade de realizar as suas celebrações em segurança caso os ataques cessassem. Contudo, a Rússia respondeu com uma ofensiva de larga escala, lançando 108 drones e 3 mísseis contra território ucraniano nas horas seguintes à proposta. Os bombardeamentos resultaram na morte de pelo menos 22 civis, incluindo o impacto direto de um drone num jardim de infância na região de Sumy e ataques às zonas residenciais em Kramatorsk e Zaporizhia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiha, declarou que estas ações demonstram que os apelos russos à paz são falsos e que o Kremlin prioriza paradas militares em detrimento de vidas humanas, consolidando uma ruptura diplomática total antes do feriado de 9 de maio. O núcleo dos acontecimentos militares e logísticos desta semana revela uma degradação acentuada da capacidade russa de projetar força, mesmo dentro das suas fronteiras. Pela primeira vez em quase 2 décadas, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou que o desfile na Praça Vermelha terá um formato reduzido, sem a presença de tanques T-90, sistemas de mísseis S-400 ou os veículos de última geração Armata. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, justificou a decisão com a atual situação operacional, mas analistas militares apontam para a necessidade de proteger o pouco equipamento restante e evitar alvos estáticos fáceis para a tecnologia de drones ucraniana. Enquanto o governo russo tentava negociar um cessar-fogo limitado aos dias 8 e 9 de maio, através de contactos com Washington, a realidade no terreno mostrava uma estratégia oposta. Entre a noite de 5 de maio e a manhã de 6 de maio, observadores internacionais registraram 1.820 violações do cessar-fogo por parte das forças russas. Em Kramatorsk, 6 civis perderam a vida devido a bombas planadoras lançadas pela aviação russa contra áreas residenciais, enquanto em Zaporizhia, o balanço de vítimas mortais atingiu as 12 pessoas. Estes ataques ocorreram simultaneamente a conferências de imprensa em Moscovo, onde se discutia o gesto humanitário de Vladimir Putin. No plano das operações de longo alcance, a Ucrânia lançou aquela que é considerada a sua segunda maior ofensiva aérea desde o início da invasão. Nas primeiras horas de 7 de maio, as autoridades russas admitiram a incursão de 347 drones sobre 20 regiões da Federação Russa. Um dos alvos principais foi o complexo logístico e de produção de Nara, em Naro-Fominsk, a sudoeste de Moscovo. Esta infraestrutura, pertencente ao Ministério da Defesa da Rússia, é vital para a distribuição automatizada de carga militar destinada às frentes de combate. A precisão do ataque
demonstra que a inteligência ucraniana possui agora dados detalhados sobre os nós críticos da cadeia de abastecimento russa. Adicionalmente, o presidente Zelensky confirmou a utilização de mísseis de cruzeiro F-5 Flamingo em ataques contra instalações industriais militares em Cheboksary, uma cidade localizada a mais de 1.500 quilômetros da fronteira ucraniana. Este dado estatístico é relevante. As incursões de profundidade média e elevada da Ucrânia cresceram 6 vezes em 10 meses, passando de uma média de 60 ataques mensais em julho de 2025 para 354 em março de 2026. A pressão estende-se à Crimeia ocupada, onde os aeródromos de Belbek, Kasha e Saki têm sido sistematicamente visados, forçando o cancelamento de todas as celebrações do Dia da Vitória na península, devido à incapacidade russa de garantir a segurança do espaço aéreo. No plano terrestre, as perdas humanas russas continuam a aumentar, com relatos de mais de 890 baixas num único período de 24 horas a 7 de maio, elevando o total estimado de perdas russas para mais de 1.300.000 militares, entre mortos, feridos e capturados desde fevereiro de 2022. As consequências políticas e estratégicas das ações russas, na antevisão do Dia da Vitória, alteraram o equilíbrio diplomático e a percepção internacional sobre a estabilidade do regime de Vladimir Putin. Ao rejeitar o cessar-fogo proposto por Kiev e bombardear alvos civis como jardins de infância e áreas residenciais, a liderança russa comprometeu a sua narrativa de disponibilidade para negociações, resultando num isolamento ainda mais profundo. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano apelou já a novos pacotes de sanções e ao aumento do apoio militar, argumentando que a conduta russa oferece a justificação moral e jurídica necessária para que os aliados da Ucrânia intensifiquem o fornecimento de armamento de precisão. No plano das alianças, a visita de Volodymyr Zelensky ao Bahrein para discutir parcerias na defesa contra drones e a sua presença na cimeira na Armênia sublinham a erosão da influência russa em regiões anteriormente consideradas esferas de domínio de Moscovo. A própria Armênia tem acelerado a aproximação à União Europeia, enquanto na frente externa em África, nomeadamente no Mali, as forças russas enfrentam recuos significativos perante grupos rebeldes, evidenciando uma sobreextensão de recursos que afeta a credibilidade da Rússia como parceiro de segurança global. Nos Estados Unidos, a tentativa de mediação de Donald Trump sofreu um revés direto. A decisão de Putin de lançar 108 drones após um diálogo telefônico sobre tréguas foi interpretada como um sinal de que os compromissos russos são voláteis. Paralelamente, o apoio europeu solidifica-se com um pacote de 90 mil milhões de euros e contribuições adicionais da Noruega para a compra de armamento. No interior da Rússia, o impacto simbólico da ausência de tanques na Praça Vermelha e o corte total da internet e das redes de telemóvel a 9 de maio geram descontentamento entre comentadores militares e blogueiros nacionalistas, que questionam a eficácia das defesas antiaéreas e a segurança da própria capital. A destruição de um centro de treino de operadores de drones em Luhansk ocupada e os ataques a infraestruturas de logística militar indicam que a Ucrânia planeia manter uma campanha de atrito tecnológico e de precisão a longo prazo. O Dia da Vitória de 2026 marca, assim, uma transição na guerra, onde a Rússia é forçada a adotar uma postura defensiva dentro do seu território, sacrificando a propaganda de força em favor da sobrevivência imediata das suas estruturas de comando e controlo. Se deseja acompanhar as atualizações mais recentes sobre o conflito e análises detalhadas da situação geopolítica, subscreva o nosso canal.